Como vou ajudá-los? Bem, a primeira habilidade que você deve dominar para ser grande, você está na escola da grandeza, é a capacidade de reconhecer padrões. Quando a humanidade reconheceu o padrão das estações, o mundo inteiro mudou. Porque passamos de caçadores-coletores, tentando sobreviver de um lugar para o outro, onde estamos expostos a tudo, para... Espere um segundo. Se plantarmos na primavera, protegermos no verão, colhermos no outono e depois nos agarrarmos a um pouco para podermos sobreviver no inverno, isso criou comunidades pela primeira vez e, eventualmente, cidades, estados e países. Então, isso mudou o mundo. O que vai mudar a vida de uma pessoa é quando ela percebe que há um conjunto de estações em sua própria vida também. Então, pense assim, de 0 a 21 anos é primavera. As coisas são fáceis de crescer na primavera, você não precisa fazer muito. Crescer como uma criança é algo natural. E algumas pessoas vivem uma infância protegida, outros nem tanto. Mas, em geral, a vida apoia você, ela te envia, te ensina, compartilha com você. Agora, quando você vai de 21 a 41 ou 22 a 42, qualquer intervalo que você queira falar, algumas pessoas conseguem aos 16, outras aos 25. Agora você está num mundo real. E agora você vai testar o que aprendeu na primavera. E é um verão quente, e você descobre, Deus, um relacionamento é diferente do que eu pensava quando eu estava em um relacionamento íntimo e comprometido. Não é a coisa que eu imaginei tão facilmente. Ou não sou tão à prova de balas enquanto pensava. Ou não sou mais o presidente dos Estados Unidos e um bilionário como disse que seria quando tinha 19 anos. Então você começa a aprender, testar, descobrir o que é real. É uma fase importante da vida. 42, 43, a 62, 63 é o poder da sua vida, é o tempo de colheita. Se você trabalhou duro na primavera e no verão, e foi lá e plantou, é hora da colheita. É o momento em que você realmente se torna um líder. Cada pessoa é diferente, algumas fazem isso mais cedo ou mais tarde, mas é uma fase ótima para entender. Então, se você tiver sorte, você vai de 63 para 83 e talvez de 83 para 103. O ser humano mais velho tem 119 anos. Você tem uma temporada final prolongada de sua vida, em que se torna um mentor, você pode compartilhar, tem a oportunidade de fazer a diferença. E pode ser que no final da sua vida, as pessoas voltem a cuidar de você, se você cuidou dos outros. Esse é o ciclo da vida. Mas há um terceiro padrão, que é o ciclo da história. A propósito, as pessoas mais poderosas usaram não apenas o reconhecimento de padrões, mas também a segunda habilidade, a utilização de padrões. Eles veem um padrão e o usam. Então você diria, como Jeff Bezos se tornou o homem mais rico do mundo? E a resposta é simples. Ele estudou o crescimento da internet em um estágio inicial e viu como ela era explosiva. Era como nada que ele pudesse ver. E ele achava que qualquer produto, livros, eram fáceis de começar. Mas ele entrou e começou a aprender o verdadeiro segredo. Conforto é o que as pessoas valorizam mais do que qualquer outra coisa. E quando ele se concentrou nessa distinção, ele não apenas reconheceu o padrão, mas também o usou. Pessoas que são verdadeiros mestres criam seus próprios padrões, certo? Você toca a música de outras pessoas e, com o tempo, fica bom o suficiente para criar a sua própria música, certo? Então, algo semelhante acontece. Então, o que aconteceu na humanidade é que você passa a estações da natureza, a estações da minha vida e depois a estações da história. Então, confira isso. Isso é o que me dá grande otimismo para todos que estão assistindo aqui. Em primeiro lugar, o inverno não é para sempre. Nenhuma pandemia vive para sempre. Nenhuma guerra vive para sempre. Nada. Tudo muda. E tudo acaba. Significa que algo novo acontece. Você pode não gostar, mas a vida é assim. E o bom dos invernos é que eles sempre são seguidos pela primavera. Historicamente, alguns são longos, outros curtos, mas a primavera sempre vem depois. E o que vem a seguir à noite? O dia. Que maneira legal de definir se você fosse Deus ou o universo, certo? Então, imagine por um segundo, todos os seus ouvintes ou espectadores, e pense sobre isso você mesmo. E se você tivesse nascido em 1910, agora que você conhece as estações da vida de uma pessoa? Então, começando em 1910, nos próximos 19 e 20 anos de sua vida, você estaria absorvendo o que estava acontecendo. A Primeira Guerra Mundial termina, o mundo parece ser um ótimo lugar, novas tecnologias, carros, rádio. Então, o que acontece? Uma explosão de abundância. Os estrondosos anos 20. Então você é uma criança, tem 14, 15 anos e pensa, mas posso esperar para pegar um carro para ir? Mas o que aconteceu quando essa pessoa chegou à próxima fase da vida? 19, 20, 21 anos? Chegando à maioridade? É 1929. De repente, as pessoas estão pulando de prédios, depressão total, poeira, ninguém tem emprego. Parece horrível. E foi horrível. Mas então eles conseguiram um respiro? Não! Quando eles completaram 29 anos, era 1939.
Então pense nisso. Agora, a Segunda Guerra Mundial irrompe, você e eu não nos lembramos porque não estávamos lá, mas qualquer pessoa viva lhe dirá que parecia que o mundo inteiro ia acabar. Hitler estava devastando a Europa, bombardeando Londres, literalmente parecia que o mundo como o conhecemos havia acabado. E esse grupo de pessoas, como os millennials, ou a geração Z, muitas pessoas zombam e dizem, eles são, tanto faz, criadores de problemas, esqueci os termos que eles usam. Em seguida, a geração do milênio e a geração Z discutem, você é velho porque estacionou no centro em vez de na lateral. Eu quero dizer, é um absurdo. A mesma coisa estava acontecendo então. Essas pessoas eram chamadas de melindrosas, eram irresponsáveis, mas aqui está a história em um pensamento. Bons tempos criam pessoas fracas. Pessoas fracas criam tempos ruins. Tempos ruins criam pessoas fortes. Pessoas fortes criam tempos bons. Essa é a história do mundo repetidas vezes. Então, o que aconteceu é que essa geração, que era fraca, se tornou forte porque o meio exigia. Eles se tornaram heróis. E pense em como as décadas de 30 e 40 foram diferentes do período pós-guerra, de 45 a 50, até Kennedy, em 63. Esse período de 20 anos foi o que muitas pessoas consideraram a melhor época da América. Agora, certamente não era se você fosse afro-americano, começou a ser melhor se você fosse mulher, mas então você pensa, depois da morte de Kennedy e Robert Kennedy assassinado e Martin Luther King assassinado, pense nas décadas de 60, 70, como elas foram diferentes das décadas de 80, 90 e 2000. Então, nós passamos por essas estações. Eu poderia mostrar a vocês 1000 anos de história romana e vocês podem vê-los. Existe um livro que eu recomendo fortemente. Bill Clinton me deu este livro chamado Generations, quando eu estava trabalhando com ele há 25 anos. Um livro com cerca de 700 páginas. Mas os mesmos autores, William Strauss e Neil Howe, escreveram um livro menor que pode ser mais útil. Chama-se A Quarta Virada, e eu li em 1997. E ele mostra as estações da história e como todos entram nela. Todo mundo vai ter um inverno. Alguns o terão aos 20 anos, outros aos 40, aos 60, 80 anos, alguns o terão quando forem crianças. Então, todos nós passamos por essas temporadas que são bem históricas, porque o velho morre, todo mundo perde aquela lição. E aí a gente, infelizmente, tem que reaprender algumas lições de novo. Então, quero que você saiba que parece realmente horrível agora. Se você seguir esses ciclos, estamos na metade do inverno. E o inverno geralmente começa com o inverno financeiro, ao qual eu me referia. Eu não previa a pandemia. Mas há pandemias como havia há 80 anos, certo? Mas além disso, sempre há uma grande guerra. E pode ser uma guerra cibernética, pode ser uma guerra com a China, mas certamente ainda não terminamos com o que vamos lidar. Na verdade, estou lendo agora, e uma das maneiras de me manter à frente é estudando constantemente a história. Porque as pessoas dizem que ela não se repete, mas rima, sabe? E este é um livro que quem realmente quer saber para onde o mundo está indo é o novo livro de Ray Dalio, A Ordem Mundial em Transformação. Quer dizer, é incrível, são 500 anos de história. Portanto, minha ideia é que os líderes antecipam, os perdedores reagem. Se você pode antecipar o que está por vir, pode ter a vantagem. Se você esperar até que ele antija você, você está em apuros. Então acho que estamos em um momento em que será um ano melhor, se você estiver disposto a ser melhor, certo? E o inverno pode ser uma época bonita, como você já me ouviu dizer antes. Você pode congelar até a morte, ou pode esquiar e praticar snowboard, se divertir com a sua família e construir algo. Assim, quando chegar a primavera, você poderá aproveitá-lo ao máximo. Mas se olharmos para o mundo, as empresas mais bem-sucedidas começaram no inverno. 68% das empresas da Fortune 1000 foram iniciadas em uma recessão ou depressão. E não importa se você está falando sobre Disney, ou Exxon em uma depressão, ou Pizza Hut, ou FedEx em uma recessão, ou Apple em uma recessão. Então, este é o seu momento, mas você tem que ter a cabeça no lugar e ter uma energia forte. E isso não é fácil quando a maioria das pessoas está trancada em casa e isolada e não ouve nada além de medo. Então você tem que retomar o controle. Claro. Uma das coisas que eu aprendi enquanto eu fazia esporte é que se você ficar preparado, você não precisa se preparar. Eu adoro isso. E você trabalhou, você deu entrevistas, você é amigo dos maiores artistas do mundo em todos os setores. Quais são uma ou duas práticas, além da que você mencionou com sua rotina matinal de artistas que você estudou e talvez implementou, que te mantém preparado para que não precisem se preparar, mas estejam prontos? Infelizmente, as coisas reais são simples. É por isso que ninguém as faz. Então, se você pegar Ray Dalio ou Warren Buffett, ou seja, eles são leitores. Eu sou um leitor constante, mas não leio qualquer coisa.
Eu leio algo que acho que me pode dar uma vantagem de compreensão. Eu quero dizer, olhe para eles, Lewis. Você e eu sabemos. A maioria das pessoas, Jim Rohn costumava dizer, meu professor costumava dizer, a maioria das pessoas se especializa em coisas inúteis. Eles sabem mais sobre a vida pessoal de algumas atrizes do que sobre seu próprio corpo físico, ou sobre sua vitalidade, sua energia, sua emoção, seus negócios ou sua carreira. Então, o que importa? Alguns temas. Seu corpo. Porque sua energia importa. Se a energia estiver baixa, tudo o que acabei de dizer não tem valor para você. Porque você vai dizer, ele está falando muito rápido e há muita coisa acontecendo. Sim, bem, espero que o futuro seja melhor. Porque quando você tem pouca energia, você não usa a sua inteligência ou capacidade. E a maioria de nós não se moveu muito por causa do ambiente do Covid, onde todos estavam praticamente presos, a menos que você more na Flórida como eu. A questão é que, para a maioria das pessoas, a energia está baixa, então você precisa de energia, precisa de emoção. Se não sabe dominar suas emoções, emoções iniciam guerras, emoções criam paz, emoções geram sexo, emoções geram crianças. A emoção que pode fazer ou quebrar o negócio. E a maioria das pessoas não sabe como gerir suas próprias emoções. Qual é a outra lição? Você tem que olhar para o seu próprio mundo financeiro. Se você não dominá-lo, isso criará um estresse enorme para você. Seus relacionamentos são tudo, como já dissemos. Seu negócio, ou sua carreira, ou esperançosamente sua missão. E depois ao lado espiritual da vida. Então você poderia fazer meia dúzia de áreas e dizer, deixe-me descobrir quem é um gênio nesta área e deixe-me aprender com ele. Deixe-me ler, deixe-me ouvir podcasts, deixe-me estar consciente para alimentar meu cérebro com coisas que vão me dar não apenas inspiração, mas percepção, habilidade e ferramentas. E toda a gente que conheço, que são não só bem-sucedidos, mas conseguiram contribuir de volta para a sociedade, tem uma fome de melhorar pelo menos uma área dessas 6 áreas da sua vida. E os mais felizes são aqueles que tocam várias áreas. Então essa é uma das razões pelas quais escrevi Força Vital. O homem mais rico do cemitério não é o seu objetivo, sabe? Há uma velha frase que diz, uma pessoa que é saudável tem 1 milhão de sonhos. Uma pessoa que não é saudável tem 1, sabe? Então, eu queria dar às pessoas uma vantagem nessa área, porque é uma área muito crítica. De todas as áreas diferentes da sua vida, das emoções, mundo financeiro, relações, qual você acha que é a raiz da falta de que as pessoas realmente querem em todas essas áreas? É confiança, é o conjunto de habilidades? Qual a raiz que impede as pessoas realmente de crescerem em todas essas áreas? Acho que se resume a algumas coisas. Uma delas é que o maior problema que as pessoas têm é que elas acham que não deveriam ter nenhum. Os problemas são o combustível para o crescimento. Certo? Então, é tipo, se você não tem nenhum problema, você é um mentiroso, ou você pode chamá-los de desafios, se isso te fizer sentir melhor, eu te entendo. Mas quem não tem problemas, ou está totalmente adormecido ao volante, ou não tem vida alguma. Eles não têm responsabilidade, não constroem nada, então acho que a primeira coisa é esse nome impróprio de que se eu tiver um problema, há algo errado comigo ou com a minha vida. Acho que a segunda é essa ilusão que vendemos para as pessoas de que conseguir o que você quer vai te deixar feliz. Sabe? O sucesso pode ser chamado de conseguir o que você quer. Eu não defino dessa forma, mas é assim que a maioria das pessoas define. Mas então há realização. E realização é viver para o que você foi feito. Eu acho o maior desafio que as pessoas têm, e a razão pela qual eles não são capazes de responder aos desafios é que eles só pensam em si mesmos. E não é assim tão difícil atender às suas próprias necessidades. E não é culpa de ninguém. Quer dizer, essas coisinhas em nosso bolso, esses mini computadores que costumamos chamar telefones, quer dizer, eles estão constantemente condicionando você a obter instantaneamente o que deseja. E não é assim que as relações humanas funcionam. E com certeza não é assim que você constrói um negócio. Certo? Não é uma linha reta. Se você for na natureza, não verá uma linha reta a menos que seja construída por um humano. Porque tudo cresce e desce um pouco como uma ação, como qualquer outra coisa. Mas se crescer mesmo, continua crescendo, mas é um processo sinuoso. Então, acho que o problema é que as pessoas não têm nada que queiram servir além de si mesmas. É daí que vem a minha energia. Eu não tenho que trabalhar um dia na minha vida. Porque diabos estou fazendo essas coisas malucas? Agora tenho 105 empresas e todas essas indústrias diferentes. Porque é muito mais interessante estar no jogo da vida e continuar crescendo, se expandindo e sendo desafiado. Isso é o que faz você se sentir vivo. Existem problemas? Com 105 empresas posso garantir. Mas se eu achasse que minha vida deveria ser livre de problemas, eu ficaria muito estressado. E se fosse só por mim, eu já teria deixado isso há muito tempo. É tipo, eu sei que você me perguntou muitas vezes sobre confiança. Você acabou de trazer isso de novo. Há uma falta de confiança? Não, é falta de missão. Certo? Porque o que acontece é quando você tem algo que quer, se é seu filho, está tudo em jogo, você vai encontrar respostas que nunca encontraria para si mesmo. Certo? Então, é como ter esse senso de missão. Então, acho que o próximo problema é que as pessoas pensam que precisam saber como. Eu chamo isso de tirania do como. Você fica,
tipo, animado, eu vou fazer isso. Então seu cérebro diz, eu nunca fiz isso antes. Oh meu Deus, o que eu disse, eu não sei como fazer isso. E eles tendem a se concentrar em como fazê-lo. E quando você começa com o como, você está ferrado. Tipo, Martin Luther King não tinha ideia de como quando fez o seu discurso Eu Tenho um Sonho. Na verdade, foi sua esposa que o empurrou, porque ele não tinha certeza. A história real é bastante interessante. Mas o ponto principal é que ele se levanta e dá a sua visão de como isso pode ser feito. Ele falou sobre o que tem que acontecer e por quê. Se você conseguir descobrir o que quer e por que quer, e encontrar motivos fortes o suficiente, motivos que o levam à tarde e da noite, que fazem você acordar cedo de manhã, e as razões são diferentes. Algumas pessoas fazem isso por razões específicas. James Rohn costumava dizer, porque um cara disse a ele que ele pegou dinheiro emprestado de uma financeira, eu esqueci o nome, HFC Finance, seja lá o que for. E, você sabe, ele não tinha voltado, disse que lhe emprestaram dinheiro. Então, eles o chamaram naquela época, eles podiam assediá-lo de maneiras que não podem hoje. Eles ligaram para ele, envergonharam na frente dos vizinhos. Então, Jim Rohn, seu primeiro pedaço de dinheiro real me disse que fez isso, porque é como se ele tivesse definido essa meta, era sua razão fundamental. Sua razão para ficar rico era para que ele pudesse pagar isso. Ele disse que foi ao banco, tirou tudo em dinheiro, em notas pequenas, e entrou nesta pequena loja da HFC Finance. E o cara que emprestou dinheiro para ele era a quarta mesa dos fundos. Ele disse, fui lá, abri esta pasta e joguei todo o dinheiro em sua mesa em notas pequenas e disse, conte, está tudo aí, nunca mais voltarei. Ele disse, ele surtou porque não estava lá desde que me emprestaram o dinheiro. mas ele fez isso por essa razão. Algumas pessoas fazem isso por seus filhos. Algumas pessoas fazem, quase todos nós fazemos isso por mais do que apenas nós mesmos. Alguns fazem isso porque gostam de ganhar. Certo? Eu sei disso sobre você. É como, eu gosto de vencer, eu gosto de ser o melhor no que faço, então não me vou contentar com menos do que isso, porque deveria. Certo? Então você tem que encontrar suas razões. Mas se você sabe o que quer e tem um porquê suficiente grande, agora descobrirá como fazer. Mas se você começar com o como, sabe, o cérebro pequeno, o cérebro do medo diz, eu não sei o que fazer, eu não sei pra onde ir. Eu também não sei o que fazer 90% das vezes. Mas eu sei o que e por quê. Então eu tento alguma coisa, não funciona, eu tento outra coisa, eu faço outra coisa. Mas agora eu acelero, aprendendo com os melhores. Então é por isso que Money Master the Game é um exemplo perfeito. Minhas empresas, na época, eram empresas de 100 milhões de dólares. Eu tinha uma empresa de 500 milhões de dólares. Agora, estamos fazendo 7 bilhões. Peguei o que aprendi com esses caras, apliquei não apenas em meus investimentos, mas também nos meus próprios negócios. Por que reinventar a roda quando eu estou simplesmente aprendendo com os melhores da Terra? Quer dizer, alguém tão bom pode te dizer aquela coisa de 2 milímetros que muda tudo. Então minha vida consiste em aprender com os melhores. Mas não começo com o como. Eu começo com o que e por quê. E acho que esse é o erro que a maioria das pessoas comete. Então, como você ganha confiança, você faz coisas. Quer dizer, vou dar um exemplo. Falar. É supostamente, fora das quedas, o segundo maior medo que as pessoas têm. Falar em público. E você treinou, então não sente esse desafio. Mas eu não sinto esse desafio. E já fiz isso 1 milhão de vezes. Mas não senti no começo. E o motivo foi que tentei explicar para as pessoas que não acordo pensando no que estou fazendo. Se eu fizesse, provavelmente seria um crítico terrível de mim mesmo, porque posso ser brutal dessa maneira. Eu me concentro como posso atendê-lo, o que necessitam, o que eles querem, como posso atendê-lo. Quando você se concentra nos outros e em como servi-los, não há falta de confiança em você, porque se não estiver funcionando, você apenas muda o seu foco, porque tudo se resume a servir. As pessoas que têm medo de falar, ou que estão constantemente pensando como eu sou bom o suficiente, sou forte o suficiente, elas nunca terão confiança. A confiança vem de fazer algo. Então minha confiança é amarrar os sapatos, certo? Confiança é Michael Jordan, disparando 1000 lances antes de fazer uma pausa. Todos os dias, 6 dias por semana. Então você olha para Jordan, ou para LeBron, ou para quem é o melhor do mundo no que eles fazem, e pensa, não são sortudos? Mas se você realmente estudá-los, verá que eles estão fazendo coisas, praticando coisas em particular, que os tornam seguros em público e são recompensados pelo que fazem em público. Somos ensinados a ir para a escola, a obter um diploma para conseguir um emprego e subir a escada corporativa. Mas as pessoas ricas não fazem isso. Elas não trabalham para subir a escada corporativa, elas trabalham para dominá-la. Você pode subir a escada corporativa e trabalhar para dominá-la ao mesmo tempo, mas é uma mentalidade diferente, certo?